Olá pessoal que acompanha o Mexa-se, estamos aqui pela quarta vez para falar sobre calistenia. São muitos exercícios. Calistenia, para quem não assistiu os programas anteriores, é uma modalidade de exercícios que a gente trabalha com o próprio peso do corpo, na maior parte das vezes, utilizando implementos como a barra, ou estruturas como a barra, ou realizar exercícios ao solo, como a gente vai ver hoje alguns exemplos. A calistenia é uma modalidade que busca trabalhar de forma harmônica, a força muscular de todos os grupamentos musculares e o que a gente chama de força funcional, que é a condição de força que nos dá possibilidade de realizar atividades do dia a dia, como carregar algum peso, sair do chão, levantar do chão, se sustentar uma estrutura como a barra, e assim por diante. A Nádia, como você já conhece, quem vem acompanhando, é praticante de calistenia, instrutora de calistenia, e vai nos falar sobre mais um exercício para complementar essa sequência de programas, dando uma ideia do que é a calistenia e como eu posso começar, Quem quiser começar em casa, a gente está dando algumas dicas, que exercícios simples, a importância de ter a consciência do movimento, prestar atenção no que está fazendo e ter uma ativação conjunta dos músculos, tanto de membro inferior, tronco e membro superior. E hoje a gente vai falar do que, Nádia? Qual o exercício que é o foco de hoje? Então, a gente vai falar um pouco do movimento do L-sit, que é a gente sustentar o peso da nossa perna numa posição de L mesmo, com a perninha esticada. E aí a gente faz tanto no chão, usando às vezes um paralete, ou na barra suspensa. Então o básico, pessoal, que vai começar é no chão ganhar essa força de sustentação, força de compressão, que a gente chama também, de trazer a perna em direção ao peito. Então o básico pode começar com o cotovelo apoiado lá no chão, perna sempre esticada, mantendo essa contração da coxa, a extensão do joelho, começar só puxando perna lá para cima, vai alternando. Pode começar depois a alternar as duas, Então, e o importante assim durante esse movimento é eu ter o controle do quadril, Então, o que a gente estava falando é eu trazer o glúteo para dentro, então fazer uma retroversão pélvica aqui. Depois daqui, vou começar numa canoinha que a gente chama, com o braço lá na frente é um pouquinho mais fácil, ou com o braço lá para trás. Vou começar a puxar uma perna de cada vez, lembrando do quadril para dentro. Se eu perco essa ativação de glúteo, trazer o quadril para dentro, vou começar a perder a ativação de abdômen, principalmente de infra, Então, eu não sustento mais a minha perna e vou começar a sobrecarregar lá a minha lombar, que vai estar segurando todo o peso. Então, daqui, começa ganhando essa força e essa consciência de trazer a perna e sustentar. Começou a ganhar força, a gente pode ir para um paralete. Esse aqui é um pouquinho mais baixo, mas tem várias alturas lá para opções, para o treino. E aí, lógico, a gente vai estar treinando força lá de ombro, de tríceps. Então, preciso também estar com essa força em dia. Não dá para treinar separadinho, não. E aí, nós vamos começar, então, mantendo a ativação lá de ombro. De iniciante, só sustentando o peso, joelho lá no peito. Terminou, conseguiu manter um pouquinho, pode começar esticando a perna. E aqui é o movimento do L-sit completo, de sustentar o peso lá da perna. Só colocando também um detalhe, se a gente tivesse com um paralete um pouquinho mais alto, para eu conseguir manter o meu corpo reto, também auxilia bastante na hora de fazer esse exercício de trazer no peito, Então eu consigo trabalhar mais porque a isometria para o iniciante às vezes é muito alto, muito pesado. Então só o movimento dinâmico de trazer e ganhar essa força de estabilização ajuda bastante. Nega, parece tão fácil, Parece muito fácil. E deveria ser fácil, pelo menos, para uma parte das pessoas, porque são movimentos que o nosso corpo foi construído para realizar, com certa facilidade. A gente vê que não tem acréscimo de sobrecarga, peso, implemento. Então as pessoas às vezes podem ver assim, nossa, que coisa, isso aí é coisa do outro mundo. Não deveria ser uma coisa fácil, natural, pelo menos enquanto pessoa mais bem condicionada. Nem vou tentar fazer, vamos já para o que é o
grande finale, né? O exercício E aí, mais intenso. isso. E aí a gente iria pra barra, também só pegando lá o gancho. A gente também tem que ter essa força de sustentação, né? Então eu vou estar lá fazendo os pull-up, vou estar treinando isometria, que é a força dessa pegada lá na barra. Então eu vou pendurar, vou manter, lembrar da posição lá da canoinha que eu estava fazendo no chão. Então eu já vou fechar o meu peito para conseguir trazer a perna estendida lá em cima. Aqui posso fazer os educativos que eu estava falando, que seria igual ao do paralete. Então eu começar a trazer só o joelho no peito, começar a ganhar essa força, ou perna esticada até a linha do quadril. Posso só segurar o joelho lá no peito, sustenta. E aí vai fortalecendo e também já vai auxiliando lá para chegar no movimento final, sustentando. Legal. E os meus comentários? Você tem condição de fazer mais uma? Vamos ver a importância do abdômen para a estabilização. E é por isso que esse tipo de exercício é tão importante para fortalecimento que a gente chama de core, né? Na hora que ela faz levantar a perna, pode ser com a perna flexionada, do jeito que você quiser. Observa o que ela comentou, é essa flexão da pelve, né? Que aproxima a origem do músculo reto abdominal, pode descer, esticadinha, da inserção, que é aqui na região púbica, né? Então na hora que ela faz esse movimento, eu faço a contração, coloco o músculo reto abdominal numa vantagem mecânica e isso dá mais condição de realizar os movimentos. A questão é que a maior parte das pessoas, aí descansa, mesmo as que treinam lá na academia, fazendo os exercícios de abdominal, não tem essa capacidade de força funcional de fazer essa, que a gente fala de retroversão pélvica, né? Colocar o bumbum para dentro para colocar o reto abdominal numa situação de vantagem mecânica e ter sustentação. Então, às vezes, até o rapazinho lá todo musculoso, ou a menina com a barriguinha mais sarada, não tem essa capacidade de força funcional para estabilizar. E aí, isso é muito ruim para aqueles indivíduos que estão lá treinando com sobrecarga nas costas, com peso pesado, ou até mesmo em exercícios que a gente acha que está bem estabilizado, como o leg press, fazendo, né, levantando uma carga considerável com essa baixa capacidade de estabilização, né? Exercícios que eu tenho que manter ou levantar o peso, né, seja para cima, com um braço, a gente percebe que existe dificuldade em manter uma estabilização, às vezes realizando até movimentos oscilatórios com a coluna. E não é normal, na verdade é normal porque as pessoas todas fazem, mas não é o adequado. Então a gente tem que tentar assim, pensar o que é normal, o que a gente vê com frequência, não necessariamente é o recomendado, que não deveria existir. Então o pessoal às vezes tem esse costume, mas todo mundo faz assim, é normal. Normal, vamos pensar assim, o que é o conceito de normal, né? Todo mundo faz, mas não necessariamente é o saudável e correto e que traz bom desempenho para todos os exercícios. Então detalhes como esse, tão pequenos, que de repente a calistenia ou outras modalidades, até como a pilates, podem auxiliar no desenvolvimento das outras atividades que a gente gostaria de realizar. Mas, Nádia, não é só de exercício pendurado na barra que a calistenia vive, né? Tem os agachamentos também? Sim. E como que é o trabalho na calistenia? Como a gente estava comentando, a gente vai trabalhar de forma harmônica o nosso corpo. Então, a gente trabalha bastante peso livre. Às vezes, para trabalho de força, a gente coloca uma sobrecarga, né? Mas geralmente agachamento livre, peso corporal, agachamento com salto, né? Então, saindo lá de baixo, trabalhando a pliometria, também trabalhando um pouco da propriocepção, né? E também o agachamento com uma perna só, que aí já trabalha além da força, e aí já lembra também um pouquinho o movimento lá do L-sit, né? Que eu tenho que manter essa sustentação da perna, que não é tão fácil conectar esses dois movimentos, mas já vai auxiliar até na postura e na força. Então um movimento vai complementando o outro aí durante os treinos. Legal, então existe sim exercício de perna na calistenia. É claro que em busca volume muscular, ficar grandão, não é um estímulo que sozinho vai conseguir atingir esse volume. A gente vê, né, as pessoas que praticam calistenia têm também coxas fortes, músculos fortes, tanto quanto quem pratica musculação, só que tem essa diferença, né? A sobrecarga, a massa que se levanta, com certeza faz a diferença quando a gente pensa no volume muscular. Agora outra questão, Nádia, que o pessoal vem perguntando é quantas repetições eu faço de exercício, quantas séries? A gente sabe que a calistenia, o objetivo mais é o movimento mais correto possível, né? Independente de quantas repetições. Mas existe uma orientação inicial?
Sim, o ideal o pessoal vai achar que é só questão de força, né? Que é chegar aqui e fazer só treino de força, mas a gente também trabalha uma parte do condicionamento, então a gente faz bastante circuito, que lembra muito o HIIT que hoje em dia criaram, né? Então a gente trabalha até questão de tempo, às vezes quando for trabalhar o condicionamento, porque querendo ou não a calistenia a gente trabalha essa força e a gente sempre vai, a ideia é a gente transferir de um movimento para o outro. Então, se eu estou num elbow plank, eu vou depois já transferir para um L-sit, ou se eu estiver no front lever, vou voltar para um muscle up. E eu preciso ter um condicionamento também, né, para conseguir juntar várias posições ali. Mas de iniciante, como a gente está trabalhando a questão de força, assim, a gente, além de trabalhar muito volume, né, porque precisa da resistência, dependendo do treino, porque não é específico igual a musculação, que às vezes o pessoal fica muito engessado. Então, dependendo do meu treino, eu posso trabalhar com tempo de execução, questão de trabalhar a fase excêntrica e fase concêntrica de forma igual. Então, quando a gente está trabalhando mais negativo, um volume menor. Quando a gente está trabalhando um movimento completo, aí seria de 12 a 15 repetições, que já é um volume um pouquinho alto, né, considerável. E se for trabalhar explosões, que a gente também trabalha muita explosão, flexão explosiva, barra explosiva, aí também já entra num volume mais baixo, né? Talvez de 6, 8 ou até 4, dependendo aí do volume. Mas é bem variado, não é engessado igual na musculação, né? Na verdade, segue os princípios básicos do treinamento esportivo também, né? Porque a gente trabalha capacidades físicas diferentes. O volume de repetição, o tempo de trabalho vai depender de qual capacidade física eu quero atingir, né? Mais condicionamento físico, mais resistência, se é mais força isométrica ou excêntrica. Então, até na musculação deveria ser mais assim, né? Que comumente as pessoas engessam uma coisa e trabalham às vezes até o ano inteiro com o mesmo tipo de estímulo, só aumentando peso, o que é extremamente errado, né? Outros programas a gente pode falar sobre treino na musculação, mas segue, né, o que a gente conhece da ciência do treinamento também. Então a gente vê que é só questão de conhecimento na arte de montar treinos, né, para o condicionamento físico e se aplica também à modalidade calistenia. Bom, Nádia, mais uma vez obrigado por essa sequência de programas que a gente pôde entender um pouco mais e conhecer alguns exercícios e até ver que é possível sim, se a gente começar, né, progressivamente, chegar a fazer alguns exercícios. Talvez não igual ela fez lá, né? Mas todo mundo tem o seu potencial, então é só procurar a orientação adequada e, claro, a disciplina é fundamental. Nádia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ela estará com nós em outros programas, porque esse assunto aqui não vai acabar por aqui. A gente vai falar mais sobre exercício, sobre treinamento de força e sempre a gente vai trazer profissionais que estão aí se destacando na área. Beleza? Mexa-se então!